Vamos abrir o programa de hoje com histórias que têm sido cada vez mais comuns, desgraçadamente fazendo parte da rotina do brasileiro, que fica acuado, impotente, paranoico e não poderia ser diferente. Dessa vez, meus amigos, um flagrante em uma avenida movimentada no interior de São Paulo. As imagens são, assim, flagrantes, chocantes, mas cada vez mais recorrentes aqui do nosso cotidiano brasileiro. Você percebe ali que deixou vários motociclistas em pânico, mas o assalto não terminou bem como os criminosos imaginavam. Ainda bem. Não é isso? David de Tasso, minha dupla. David de Tasso, especialista em segurança pública. Mais detalhes sobre esse caso, por favor. Exatamente. Esse caso foi em Mogi das Cruzes, aqui pertinho de São Paulo, né? E o motoqueiro estava gravando o trajeto dele quando foi abordado por outras duas motos, sendo 3 criminosos que o abordaram. Você disse bem, Marinho, que os criminosos não esperavam que ia terminar dessa forma, porque eles conseguiriam ter êxito. Mas a pessoa, né, a vítima, acabou descobrindo que a arma usada pelos criminosos se tratava de uma arma de brinquedo. Então ele reagiu, mas os criminosos fugiram levando apenas 2 capacetes, mas ele conseguiu ainda preservar a moto. Só que esses casos realmente têm sido cada vez mais recorrentes em todo o território nacional, né? Nunca, minha cara, Jess Peixoto, aquele meme 2 homens numa moto foi tão real, e também nunca foi tão real o nosso saco cheio coletivo de realmente ficar refém desse tipo de assalto e esse assalto virar algo mais próximo de uma piada impossível. Cada vez mais parece algo banal. E não pode ser assim. Como é que você viu esse caso especificamente? É absurdo, né? Porque ainda bem que a arma era de brinquedo, mas eles estão se sentindo tão livres e eles sabem que a insegurança no Brasil é tão grande que eles se sentem confortáveis de ir assaltar com armas de brinquedo. E é uma situação, André, que está cada vez mais comum nas estradas aqui do estado de São Paulo. Precisa realmente ter uma força de segurança, precisa ter alguma coisa para fazer uma fiscalização mais efetiva dessas áreas, porque no final das contas, quando esses eventos se tornam mais e mais comuns, eles acabam levando a população a ter ali uma situação de medo contínuo, principalmente a população que anda de moto. Aqueles que estão andando de moto estão passando até por mais medo, porque aí não tem nem como você se esconder atrás daquela possibilidade de vidro blindado. Então, assim, é muito triste que isso tenha acontecido e uma arminha de brinquedo. Esse é o nível que eles estão achando que podem tudo no Brasil. E aqui, numa tentativa desesperada de rir para não chorar, meu caro PP, mais um meme das antigas, os vagabundos perderam. Ainda bem que nesse caso a arma era falsa e o prejuízo ficou apenas em 2 capacetes, mas não deixa de mostrar, como todo mundo aqui colocou, mais um daqueles casos que vão escalando nesse estado de coisas desesperador, que parece que o atrevimento, a ousadia, o despudor dessas facções criminosas, desde os 2 homens numa moto até os criminosos de colarinho branco, estão, enfim, em banho-maria aqui no Brasil, né? Estão pintando e bordando. Como é que você está vendo? Canalice, né, Marinho? Isso é uma baita canalice. Porque, com certeza, o motoboy que foi assaltado, né, o motorista da moto que foi assaltado é trabalhador, né? Tá indo para o trabalho, tá fazendo entregas, né? Então você vê que, nesse caso específico, né, o ladrão, os 2 bandidos, assaltaram, né, por meio de uma arma, com uma arma falsa, um trabalhador que estava fazendo o seu corre do dia a dia para sustentar a sua família, né? Felizmente, né, o universo do que foi roubado foi muito pouco, né? Poderia ter roubado a moto, poderia ter roubado o dinheiro dele, poderia ter roubado muitas outras coisas, né? Mas o que você vê é que bandido não respeita mais nem trabalhador como respeitava antigamente, né? Absurdo. Eu vou te acionando aqui. Respeitou o trabalhador, né? Quando é que bandido respeitou o trabalhador? Bandido vai pra cima código de ética, trabalhador. Existia um código de ética de antigamente que bandido respeitava quem fazia o corre do dia a dia, assim, né? Mas pela imagem é uma moto de alta cilindrada. Acho pouco provável que seja de entrega, mas a informação que a gente tem também, a gente visualiza isso na imagem, é que os bandidos eles já chegam vendo se a pessoa está armada ou não. Eles chegam colocando a mão na cintura, pede muitas vezes para que a pessoa erga a camisa, erga a jaqueta para saber se não tem arma ali com a pessoa. E até mesmo em episódios onde a gente viu pessoas ligadas à segurança pública, como policiais militares, policiais civis, que eventualmente têm motos de alta cilindrada principalmente, acabam, às vezes, reagindo e acabam sendo vítimas desses bandidos. A gente tem um outro caso também, inclusive, viu, Marinho, que aconteceu aqui na capital paulista. Gancho perfeito, até porque, como bem colocou o David, mais um caso na capital, hoje bem chuvosa, né? Também nos deixa revoltado, para dizer o mínimo, né? Isso, meus amigos, porque um homem estava saindo do condomínio onde ele trabalhava, na área nobre, uma das áreas nobres aqui da cidade de São Paulo. Foi ali, como as imagens não me deixam mentir, abordado por um ladrão que esperava bem ali na cancela, tranquilo, esperando para dar o bote.
aonde foi exatamente, quais circunstâncias que isso aconteceu, e mostra também, de certa forma, nesses dois casos, o desleixo ou a inoperância desses bandidos. Foi na Avenida Juscelino Kubitschek, que tem bastantes escritórios nobres ali na zona sul de São Paulo, e o homem estava então com a moto também de alta cilindrada, foi sair da cancela, e o que chama atenção nessa imagem é que o bandido chega, ele coloca a arma na perna, coloca uma blusa, ou seja, ele se veste uma espécie de... Não é jaqueta, é um... Agora fugiu o nome. Corta-vento? É uma espécie de corta-vento, um agasalho. Agasalho. Ele colocou um agasalho e com a arma na perna. Aí depois de render a vítima, né, o homem que estava na moto, ele ainda... a pessoa tenta reagir e acaba sendo atingida por disparos. Nesse caso, a arma não era de brinquedo. Então, assim, muitas vezes a pessoa vai tentar reagir e acaba sendo atingida. Até busquei informação sobre o estado de saúde da pessoa que foi atingida, mas até agora não tive. E é impossível a gente não trazer à tona aqui, né, mano? Uma das grandes questões, na medida que a gente vai ficando refém de situações cada vez mais constantes como essa, como manda o manual, evite reagir. Eu acho que ainda, para a ampla maioria dos brasileiros que estão reféns dessa situação, é melhor não reagir, mas a gente entende a revolta e entende que, de vez em quando, o instinto fala mais alto. Como é que você viu esse caso especificamente? Exato. É muito importante que o cidadão ele tenha autoconsciência e a capacidade de leitura da situação, porque muitas vezes o instinto de reagir acaba nos levando à morte. Então é preciso manter a frieza e a cabeça no lugar, mas é muito mais fácil falar do que viver essa situação, né? Porque muitas vezes nós nos surpreendemos com os impulsos que surgem no momento do desespero e de uma situação como essa. Mas é muito importante, justamente por conta dessa surpresa que ninguém domina, que a gente tente, de alguma forma, controlar e fazer uma leitura mais adequada da situação. Porque há casos em que é possível reagir, como o outro da arma de brinquedo, mas há casos em que a reação acaba se tornando fatal. O Pepezinho até outro dia aqui comentou que teve uma abordagem ali que foi muito hábil. Não é todo mundo que tem a malandragem do nosso PP, muito pelo contrário, mas você foi hábil em se desvencilhar de uma situação difícil, que poderia ter sido um prejuízo danado para você. Material, não, quem sabe até de vida. Mas sabe uma coisa que me incomoda nessas imagens? Eu até queria saber de você, David. Porque assim, a pessoa estava filmando o negócio que estava acontecendo naquele momento? Não, o vídeo era recuperada. Imagem recuperada da câmera de segurança. Mas dá para ver na imagem nitidamente que o bandido se prepara, ou seja, tem a frieza de colocar uma blusa, um agasalho, para depois realmente anunciar o assalto. Ou seja, ele coloca ali a arma como se estivesse realmente, espera um pouquinho aqui que eu vou me preparar para assaltá-lo. Agora, no áudio das pessoas que estavam filmando, ele falava, ele tá voltando, ele já fez isso de novo. Ele deu tiro na... recorrente. Ou seja, a pessoa tá no mesmo lugar, cometendo o mesmo tipo de crime e não tá sendo parado. Cadê a polícia? Cadê as nossas forças policiais, a força de segurança pública? Não tem. É a segunda vez que ele cometeu o mesmo crime. E com câmera, né? Ou seja, você tem um equipamento, em tese, para ampliar a segurança, você poderia ter uma forma de integrar essa informação acionando a polícia para um caso de emergência e, no entanto, a gente vê a efetividade das nossas forças de segurança muito abaixo do potencial de tecnologia que já temos instalada no país. Vamos com a Jess. Não, e esse ponto que o Mano tá falando é muito importante. O Mano até talvez conheça, porque já o Livres é ali pertinho. Lá na Frei Caneca, tem ali naquela virada da Frei Caneca, onde desce pra Herculano de Freitas, tem um ponto que todo dia tem assalto. Todo dia tem assalto. E tem um vídeo no TikTok que viralizou até dos horários da câmera do prédio mostrando os assaltos naquela região. Então, assim, não é um fato, não é uma novidade. Todo dia tem assalto, pelo menos 3 assaltos naquela região. E não tem policiamento naquela região em específica. Então, fica uma situação que a gente sente não só insegurança, mas a gente se sente idiota. Porque, no final das contas, se naquele lugar sempre tem assalto, por que não se cria ali algum grau de pessoas, de policiais, para estar ali para pegar esses bandidos e realmente fazer alguma coisa? Mas um policial me explicou que muitas das vezes eles fazem isso, vão lá, prendem, mas logo sai essas pessoas. Então eu acho que as forças policiais, elas também estão sentindo que não adianta prender se no final das contas eles vão estar sempre sendo liberados. Então é muito grave isso, a gente precisa de mais agilidade. A gente pode até analisar o Instituto da Audiência de Custódia e tal, mas, desculpa, isso aí que a Jess falou chega a ser lógica e psicologia básica. Não é um desincentivo para o policial, para os agentes da lei
saberem que todo o esforço que eles vão ali empreender, colocar o deles na reta para saber que, muito provavelmente, o alvo da ação vai ser liberado logo em sequência, não é um desincentivo? Não. O trabalho do policial é prender essas pessoas, né? E o trabalho da justiça é fazer o papel dela, né? Então, cada um no seu quadrado. Agora, a grande questão que eu vou colocar aqui, né, é que essas câmeras, grande parte dela é privada, né? Infelizmente, para recuperar, primeiro, para você fazer o que as pessoas não cometam crime, né, desincentivar as pessoas a cometerem crime, e segundo, recuperar as imagens de casos de crime. Infelizmente, nós não temos, no Brasil, e principalmente em São Paulo, uma malha de câmeras públicas que são monitoradas por policiais. A tecnologia no combate ao crime organizado, combate a esses assassinatos, homicídios no Brasil, está atrasado demais. Mas a gente não usa a tecnologia. Pensar como integrar essas imagens de câmeras privadas para acionamento da polícia. Não é preciso tem projeto, né? O Muralha Paulista tem projeto, mas não tem a efetividade de uma malha de câmeras. E tem uma discussão, que é uma discussão completamente retardada no mundo atual. Algumas pessoas levantam a ideia de violação à privacidade, né? Violação ao direito de ir e vir das pessoas que vão ser filmadas sem querer serem filmadas. Não, pelo contrário. No momento que nós estamos, a segurança pública é um direito que deve ser respeitado e resguardado por todo mundo, né? Então, tem que parar com essa babaquice de discutir perfumaria e tem que, de fato, usar a tecnologia para evitar esse tipo de crime. Esse ponto do PP ele é importante, de fato. Tem um projeto no Rio que já está em curso, que é o Civitas, e ele usa as câmeras de trânsito para realmente fazer monitoramento também para a segurança pública. Então, uma integração das câmeras de trânsito também com a segurança pública. A mesma questão poderia também ser aplicado aqui em São Paulo, para dar mais vazão, para dar mais material, para fortalecer, até mesmo saber onde os roubos estão acontecendo, para ter essas áreas de segurança e para solucionar um problema que o Mano sempre coloca, que é a baixa resolução dos crimes aqui dentro do nosso país, mas existe, dentro da nossa cidade. Essa narrativa. Eu lembrei do caso do metrô, não sei se vocês se recordam, quando foram instaladas câmeras inteligentes, um projeto experimental para haver o reconhecimento facial, e aí tiveram ações contra essa medida justamente porque feriria a privacidade da pessoa. E privacidade existe no ambiente privado, né? Não no espaço público. Então é uma coisa meio estranha. É claro, se alguém pega um vídeo, porque tem alguém que passa com um date, alguma coisa do tipo, isso seria uma violação à privacidade, né? Você divulgar o vídeo, fulano de tal passou aqui com um date, ele é casado, estava com a outra, alguma coisa desse tipo. Isso é absurdo. Mas a gente está falando do uso dessas imagens para segurança pública, de uma forma regulamentada. Então, não é qualquer uso da imagem que ficaria liberado se a gente tivesse uma integração maior entre as câmeras de segurança privada, as câmeras de transporte e a polícia. Mas ao ver também a imagem, é o puro símbolo da impunidade, porque a pessoa não está preocupada se tem câmera ou não. Ele se prepara, ele coloca uma arma nas pernas. Desculpa, parece esquete de humor. Exatamente. Parece um esquete de humor. Assim, ele não está preocupado com a câmera, se ele vai ser reconhecido ou não. Porque ele sabe que, às vezes, se eventualmente alguém pegá-lo e prendê-lo, ele vai estar em liberdade novamente. Então, prender essa agora vai ser para ficar preso. Será? A audiência custódia com homicídio é cana. É cana, É cana. Não tem nem o que falar. Eu não conheço um caso. Me mostra um caso de alguém que matou alguém, foi preso em flagrante, levaram para o de custódia e foi liberado em seguida. Mas não tem. Eu tenho vários casos de furto e roubo que a pessoa sai pela porta da frente. Não, tô falando de homicídio, David. Tô falando do caso ali concreto. Homicídio. Nesse caso alguém que tira a arma e mata alguém. Alguém que tira a arma e atira em alguém. Não tem um caso no Brasil que a audiência de custódia liberou o homicida, liberou a tentativa de homicídio. Não tem. Então, o problema é que as pessoas gostam de falar toda hora contra a audiência de custódia. A audiência de custódia foi um ganho civilizatório para o Brasil, sim. Calma, era para agilizar os processos, para que eles não ficassem lá presos no Poder Judiciário e ficassem se estendendo há anos e anos. Acabamos de ter a fala contundente aqui, enfim, enfática do nosso PP, mas eu vou chamar o VAR, pedir até para a produção aí verificar essa informação. Também, mas de qualquer maneira, já vou contigo, Jess. Não, audiência, por favor, se alguém tiver aí, me manda no Instagram que eu quero mostrar pro PP. Com certeza vai existir. Aposto dinheiro pesado aqui. Dinheiro pesado. Tudo retórica barata de vocês aqui. Querendo falar que o cara que cometeu homicídio é liberado na audiência de custódia. Não é liberado. Furto, roubo,
até posso entender, e até concordo com você, há vários casos. Agora, o cara que atira e mata alguém, se ele dá audiência de custódia, isso é conversinha furada para ir contra o Instituto, que é o ganho civilizatório do Brasil. Não, mas aqui, um detalhe. Vamos esclarecer esse ponto da aposta, porque ele não necessariamente matou alguém, foi uma tentativa. De homicídio também. Tudo bem, igual. então pode pôr uma tentativa de homicídio. Mesmo patamar. Alguém que atirou em alguém na audiência de custódia vai e cana assim. Mas o que O PP dobrou a aposta, hein? O PP dobrou a aposta. Mas o que eu acho que a gente tem que avaliar aqui? A audiência de custódia no Brasil hoje, ela é algo que torna para o crime mais rentável ainda cometer furto, é mais rentável ainda cometer roubo. Então, quando a gente vê, e é lamentável mesmo, que um ministro da Justiça comemore que mais de 50% das pessoas ali conseguem sair na audiência de custódia, como se isso fosse algo que mostra que a audiência de custódia funciona, é extremamente problemático, porque nós já vimos situações na audiência de custódia da liberação de pessoas que cometem crimes contra crianças, de pessoas que cometem crimes e sendo flagrados com um fuzil, por exemplo. Então, quando a gente olha para isso, a gente fica preocupado. Então, não é sobre acabar, é sobre revisitar a forma como as audiências de custódias estão, de fato, acontecendo. Então, quando a gente fala aqui, o cara que rouba um celular, o cara que já roubou 3 celulares, será que vale a pena ele sair numa audiência de custódia? Porque o bem aqui que a gente tem que zelar, na minha perspectiva, é o bem da sociedade, não necessariamente do bandido. Mas sejamos sinceros, né? Não acho que nem tem nenhum exagero a gente vê na escalada de toda essa onda de violência, ganhando todos os contornos que vem ganhando. Parece que, sinceramente, eu entendo quem acha que o Brasil é ou parece ser um país inviável nessa altura do campeonato. Parece que viver aqui virou uma espécie de ato heróico, uma luta diária, quase que um beco sem saída. Mas, de qualquer maneira, acho que a gente tem que fazer um papel aqui de jogar luz em tudo isso, expor tudo o que está acontecendo. E sendo muito pragmático aqui, meus amigos, já vou direto contigo, mano, vem dizendo. Se a todas as autoridades que realmente engatarem, para além das bravatas que a gente já viu esse filme antes, mas realmente ações concretas para realmente fazer uma revolução e enfrentar, encarar de frente essa guerra civil não declarada que a gente está diante, vai ser premiado nas urnas. Não é isso que todo político quer, poder? Como é que você vê isso, mano? Vale dizer, Marinho, que a senadora Tereza Cristina está organizando um pacote de medidas legislativas para tentar tornar mais efetivo o combate ao crime organizado e a esse tipo de roubo, porque isso afeta diretamente a atividade econômica brasileira. O volume de recursos que são desviados no Brasil, que saem do setor produtivo em função de crimes, assaltos, roubos e desvios, inclusive de infiltrações do crime organizado em setores econômicos, é algo escandaloso e precisa de atitudes concretas. Então, precisamos olhar essas iniciativas que são pragmáticas, como tem feito a senadora Tereza Cristina. David de Tarso. Não, eu tô aqui conversando com a Jess, eu ia disputar, mas eu acho que você vai ter o privilégio de falar, porque o caso é de Goiás. O PP fez um desafio pra gente descobrir um caso de uma pessoa que matou outra e foi solta. Então, David passa a bola pra mim, eu levanto a manchete pra você pegar cortar. E ver as peculiaridades do caso, não é assim, não. Mas não. Você mudou a matéria? Manda pra mim a matéria. Mudou o discurso. Peraí. Isso. Agora Marido, você fica na tua, o quê? rapaz. Marido de juíza preso, suspeito de matar homem, é solto após fiança de R$10 mil. Fiança na questão de custódia. Não, tudo bem, mas você concorda comigo que é de fato uma situação que a gente vê que tem, de fato, o que a gente tem aqui? A gente tem uma pessoa que é acusada de matar e numa audiência lá já tá saindo simplesmente pagando. Então isso é uma facilitação. Já temos um caso, vamos mais outro. Não tem caso. Jess, vamos colocar a verdade aqui na mesa. Não teve o caso. A minha aposta foi o seguinte: a pessoa que comete crime de homicídio, tentativa de homicídio, não é solta na audiência de custódia. Você falou do caso Mas esse caso que ela está falando, a pessoa pagou foi presa a fiança, e foi solta na audiência de custódia. Audiência normal, né? Não, foi solta na audiência de custódia. Exato. Cadê? Mostra aí a audiência de custódia. Tá no grupo, é só você entrar aí, ó. A gente mandou no mesmo grupo que você tá. A nossa produção conseguiu Estamos discutindo aqui o caso. coisas diferentes aí.
Aí já achou, ainda bem que ele não postou Vou pegar dinheiro. pra Chamamos ver. o VAR. Eu posto dinheiro ainda. O PP que está desesperado, já começou a suar frio. Vou te mandar um trecho aqui, ó. Nós estaremos projetando... O VAR está sendo analisado, o lance está sendo analisado aqui pela cabine do VAR, do Morning Show. Não, legítima, E aqui, olha só o nível da canalice, Marinho. Só um momento aqui que tá... Vamos restabelecer a verdade. vai. Pera lá um pouquinho, Pera rapaz. aí. Fica na tua, Olha o rapaz. nível, olha o nível, Fica olha o na nível. tua. Não, porque assim, porque as pessoas colocam uma notícia e parece que eu errei ao colocar um fato verdadeiro, né? Ele foi solto pela questão da legítima defesa aqui. Ei. Segundo o advogado bem dele. aqui, né? Segundo o advogado. Segundo o exatamente. advogado. Segundo o Tá advogado. bom, assim, mas tá aqui. Há um indício de que ele matou por legítima defesa. Há um indício, ele a legítima confessou. defesa, todo mundo sabe que está assistindo o programa, é causa de extinção da punibilidade. Ó. né? Não, Pepe, Não para. existe a Respeita possibilidade. Mas vamos ler outro Para, trecho. para, Vamos ler um para. trecho pro Repita PP. aí. Para. Imagina, Vocês são. um de cada Vocês são. Eu vou tomar cuidado com o adjetivo da adjetivação. Vocês estão sendo injustos em procurar situações que Já temos mais contrapõem 3 o que eu casos. coloquei. Pelo contrário. Não, mas olha esse Pelo caso. contrário, Pessoal, ele vocês matou dois estão a- errados. ele Pode matou procurar a o dia mulher. todo aí. Calma, PP. Mas olha esse caso, ele matou a mulher, confessou o crime e aí foi liberado mediante pagamento de R$10 mil numa audiência de custódia. Qual que foi o desafio que você fez? Motivada pela Uma necessidade de pessoa- proteger seus entes queridos, porque a Segundo o pessoa invadiu a advogado chácara dele. dele. A Segundo o pessoa advogado. invadiu. Foi o MST. O MST invadiu a chácara. E aí, mudou de opinião agora? Não, mas Mudou O opinião MST. agora? legitima de Mudou matar opinião uma agora? pessoa? Pelo amor de Deus. Se você tem Uma legitimidade pessoa de matar invadiu uma a pessoa- chácara Pepe. e atirou. Obviamente tem outra situação. Vamos preservar aqui os ouvidos atentos de todo mundo que está sintonizado, André. ligadaço na rede Jovem Pan de rádio, que no meio dessa cacofonia, nessa guerra de vozes, fica um pouquinho difícil de entender o argumento de vocês, que está muito bom. Muito importante essa discussão aqui. Mas, enfim, vamos pensar no macro, vamos pensar no retrato mais amplo, enfim, pensar essa situação como um todo. Jess. Então, o Henrique Kriegner, que está assistindo o programa, mandou mais 3 casos de situações em que Agora acusado o PP de vai cair. homicídio. É igual essa? Tá no grupo, é só você É checar. igual essa? Tá? Calma. Não, Porque essa PP, está errada. essa Uma não pessoa tá invadiu errada. a chácara e foi morta. Só um detalhe. No caso que a gente estava falando agora, uma mulher entrou na chácara dele e não é que O homem era homem. a situação ali foi julgada como legítima defesa. O PP pegou a nota do advogado. Não, eu peguei que a matéria. advogado, Mas que o para ser advogado justo, a não- polícia militar diz que o suspeito teria encontrado a vítima arrastando o neto de 9 anos pelo braço. Não, aí Ah lá, tudo Aí é o bem. depoimento da polícia militar. Tá. É sempre assim. Eu Mas trago mesmo verdade, assim- vocês Olha o trazem PP. fumaça. Eu trago verdade, vocês trazem fumaça. 10-0 PP agora. Que 10-0 Muda o PP. assunto aí. Mas não. tem Muda o outros assunto, casos, hein? não. Olha aqui o tanto de outros Peraí, casos fica à que tem vontade aqui. aí, meus amigos. Homem é preso em flagrante após atropelar filhos e solto em audiência de custódia. Sequestradores são soltos em audiência de custódia, Sequestrador é outra mesmo coisa. não negando a Tô falando de participação do homicídio, crime. Jess. É porque não Ô, deixa Jess, em risco. Eu tô falando de homicídio, tipo de homicídio. Acusado de homicídio é liberado na audiência de Vamos lá. custódia. São vários Acusado e não é vários flagrante. casos. São vários Calma, e vários acusado não é casos, flagrante. Pepe. A grande questão é que você precisa admitir que a audiência de custódia libera, sim, Senhores, muitas vezes, pessoas que Vocês estão tentaram errados, matar desculpa. alguém. Vocês estão errados. Como diria Deu o 10 falecido... matérias, todas erradas. Como diria, eu fiquei preocupado vendo essa situação aqui, mas como diria o falecido professor Olavo de Carvalho, porra. Ele dizia o seguinte: o volume da sua voz é diretamente proporcional à fraqueza dos seus argumentos. Então, muita fala. calma, Pepe. Calma, Pepe. Porra, mas eu Você eu ganhou tô- de. Você tava ganhando. Eu tô dando 2 a 1, goleada vai. aqui. Dois Onde a foi um. o gol? Onde foi o gol? 2 a 1 pra bancada Tem da que bala ali, forçar ó. muito você, hein, bancada. pra conseguir achar um golzinho aí. 2 a 1 pra bancada da bala ali, ó. Tem que forçar Tá bom? muito. Procurou 10 vezes. Não, o O VAR vai amigo se- mandando mensagem, tudo Calma. errado. Tudo Pelo errado. espectador. Tudo errado. 10 horas e 24